Assim. Vamos lá, então. 3, 2, 1. Olá, galera! Sejam muito bem-vindos aí ao canal The Kickoff Show e estamos aqui para falar de NFL Semana 6, uma semana que foi absolutamente incrível, com jogos. Na verdade, acho que é a semana que mostrou todas as defesas aí, o seu melhor desempenho, inclusive aí desempenho histórico para as próximas semanas, mas enfim, introdução curtinha, porque a gente precisa aqui já chamar o Rodrigo, porque a gente tem muita coisa para falar. Rodrigo Mota, meu querido, bem-vindo a mais uma semana, mais um programa, terceira temporada. Enfim, seja bem-vindo à semana 6. Muito obrigado, Ev. Prazer estar aqui mais uma vez. Terceira temporada já, nosso tempo passa, a gente fala de NFL, parece que é tão rápido, né? Uma horinha, tanta coisa que a gente tem para falar e tudo tal, e o debate vai. Muito gostoso ter essa conversa aqui. E, claro, com certeza, estamos aqui para falar de NFL, não poderia ser diferente. Semana 6 já, a temporada também passa voando, né? Já estamos aí na quase metade dela se aproximando, né? Então passou muito rápido. E realmente foi um Uhum. jogo marcado por defesas, algumas zebras, né? Vou dar um spoiler, não temos mais equipes invictas, né? Acho que é um assunto que obviamente já deve ter o pessoal que acompanha mais de perto aí a NFL sabe muito bem, mas para quem ainda não é tão assíduo assim, já vamos ganhar essa notícia aí e com certeza vamos trazer tudo isso aí nesse debate que a gente está tendo aqui. Bora lá. Então vamos começar aqui com o jogo da semana 5, que já foi um jogo muito interessante, né? Afinal, por mais que deu aí o time favorito, né? Venceu aí, o Kansas City Chiefs vence a equipe do Denver Broncos por 19-8. ah, É um jogo que, enfim, a gente imaginava que Chiefs ia marcar uns 30 pontos e tal e tal. Não foi bem assim, óbvio, né? Tinha o jogo sob controle aí até o terceiro, quarto quarto e o Broncos ensaia ou tenta uma reação, mas muito tardia, né? Essa que é a verdade, né? E acaba tendo aí uma jogada engraçada no final aí de uma interceptação do Russell Wilson, mas enfim, Kansas City Chiefs é o líder da conferência no momento, né? Olhando para as posições de playoffs mas ainda assim é um time que está jogando bem o suficiente, né? Não está com cara daquelas belas atuações, obviamente não é, né? Nenhuma equipe é como era daquele momento, mas o fato é que vence Patrick Mahomes num jogo muito bom, 300 jardas, Travis Kelce, né? 100% recuperado aí, cento e tantas jardas também, 124 Quatro, jardas, né? 124 jardas recebidas, enfim, dupla mais que afiada e né, deu a lógica aqui na quinta-feira, né, Rodrigo? Sim, acho que não tem muito do que falar além do que você já trouxe. Realmente, o Mahomes aí também jogando bem, mas obviamente não é aquele tipo de performance que a gente já viu em outros momentos. Acho que isso é muito importante também, poder ter a equipe para decidir, né? A gente viu em outros momentos nessa temporada o Mahomes não sendo a grande estrela. Por exemplo, o jogo contra os Jets, ele não foi melhor do que o Zach Wilson, ele não teve um grande jogo, ele teve uma atuação bem discreta. Mas mesmo assim, a defesa conseguiu jogar, conseguiu gerar seus turnovers, né? A equipe ao redor dele conseguiu também fazer o seu papel. O jogo terrestre flui muito bem naquela partida em específico, né? Essa não foi tão bem assim, mas ainda assim, o Mahomes teve um pouco mais de desenvoltura. Mas é bom quando você tem essa oportunidade de jogar a responsabilidade em outras mãos, né? A gente vê que outras equipes não têm a mesma possibilidade, né? De às vezes jogar uma defesa que joga muito bem, jogar na mão do ataque e o ataque resolver. Ou às vezes você tem um quarterback que é muito bom, o Kirk Cousins, por exemplo, né? Um cara que, pô, os números dele são muito bons. Ele é um cara que ele consegue colocar estatísticas, mas quando depende de outras pessoas, da defesa principalmente, não consegue dar aquele mesmo ritmo, né? Óbvio que não é só isso também, né? As atuações também às vezes acabam sendo boas, mas é aquelas jogadas específicas também, que é um mal de Minnesota, né? Mas enfim, é realmente bom ver esse, quer dizer. Para o torcedor de Kansas City, com certeza, né? É bom ter essa oportunidade de você poder distribuir a responsabilidade de distribuir a carga. Não só ter que o Mahomes fazer 400 jardas atrás de 400 jardas, não. Então isso é uma coisa que a gente vê Kansas City fazendo muito bem, e por isso nem não é coincidência que eles estão sempre em final de conferência, estão jogando Super Bowl, são 2 títulos já com Andy Reid, com Patrick Mahomes, né? Então assim, é uma equipe muito completa, se mostra mais uma vez isso.
E o Denver Broncos, né, é uma tragédia, né? Que situação, uma temporada, né? O Russell Wilson até começa jogando um pouco melhor, estatisticamente tem melhores números, mas também ainda são 5 derrotas, né? 5 agora os Denver Broncos, né? É, é difícil achar respostas nesse momento, né? Acho que o Sean Payton já tinha falado na semana passada que estaria aberto a negociações pelos seus recebedores, né? E até um rumor agora que o Russell Wilson pode ser trocado, né? Inclusive, até dentro desse ano ainda se queria fazer essa troca. Obviamente, são apenas rumores, não tem nada muito fortemente ventilado para poder ter certeza, mas realmente não acho que seria uma loucura, porque a equipe de Denver tá nesse marasmo aí já há 2 temporadas, não parece que vai melhorar, uma temporada que praticamente já foi pelo ralo aí, na semana 6, né? Que agora é difícil imaginar um playoff, só um milagre mesmo para poder pensar nisso e enfim, né? Acho que uma reconstrução tá vindo por aí, se não seja com o quarterback, seja com muitas peças chaves aí dessa equipe. Então, com certeza, o Denver Broncos acho que vai passar por mudanças até o final dessa temporada, quem sabe até de quarterback. Né? Então, olha só quem diria. Vamos ver o que vai acontecer, mas com certeza não é um cenário nem um pouco agradável para o torcedor do Denver Broncos nesse momento, né? Que nem acho que como você pontuou, né? O problema do Denver Broncos está sendo o elenco inteiro, né? Porque ano passado a gente pegou muito no pé do Wilson, mas o fato é que ele Uhum. é um quarterback, ele tá jogando melhor do que ano passado, mas, né, não é, como você comentou dos Chiefs, né, não é um jogador só que vai levar isso tudo para frente, né? Sim. Mas, enfim, vamos aguardar aí, porque 1-5, né, antes do bye, inclusive, né, não, nem descansou ainda e já tá ruim, então, né, muitas coisas devem acontecer ainda. Pulando aqui para o domingo, no último jogo na Inglaterra, que teve, foi Tennessee Titans e Baltimore Ravens. O Baltimore vence o Tennessee Titans. Tá? Foi um jogo que me surpreendeu aqui. 24-16, uma atuação um tanto melhor da equipe do Baltimore. Agora sim, 4-2, acho que faz mais sentido pelo que essa equipe pode representar, né? Enfim, jogo bem defensivo, né? Uma posse de bola. É, cara, acho que para mim foi o jogo que tinha que ser pela dureza que foi, mas eu imaginava que o Tennessee fosse vencer essa partida e fiquei contente, como um fã do Lamar Jackson, de ver que é, eles conseguiram, né, vencer um jogo desses, fora de casa, obviamente, né? E lógico, o Lamar Jackson fazendo das suas, né? Uma coisa que a gente não viu nas outras semanas e viu mais ele nessa semana foi, além de ter 30 tentativas de passe, também foi ver ele correndo um pouco mais. Então eu acho que foi um jogo talvez que ele se sentiu um pouco melhor e isso conseguiu se espalhar ainda pela equipe de Baltimore, que tem um ponto que eu gostaria de colocar que tem ainda sofre com alguns drops, né? Acho que esse tem sido um dos pontos fracos da equipe. Mas enfim, Baltimore vence 4-2, complica bastante Tennessee com 2-4 nesse momento, hein? Sim, sim. Foi um jogo bem disputado, né? Um jogo que se manteve basicamente equilibrado durante todo o confronto, né? Com os Ravens melhores no primeiro tempo, os Titans melhores no segundo, mas ainda os Ravens acabaram levando a melhor. Foi um jogo que teve menos trapalhadas, né? De Baltimore especificamente, né? O Lamar Jackson cuidou melhor da bola, correu mais, que nem você pontuou muito bem. Mas não foi nenhuma atuação sensacional, né? A defesa dos Ravens tá melhor, tá jogando melhor do que no ano passado, tá me agradando mais. Porém, ofensivamente ainda tem que achar o seu ritmo, né? Com as adições que teve aí de recebedores, né? Com a chegada do Odell Beckham, com o Zay Flowers, aí, que é o calouro que está emergindo como uma das forças aí nesse ataque aéreo, né? Então tem que achar bem o ritmo, como que vai funcionar, como que vai extrair as melhores jogadas para esses jogadores, né? E obviamente parece que isso leva um tempo, né? E parece que ele tá se desenvolvendo, né? Se vai dar certo, não vai, é uma coisa que também só o tempo vai dizer. Mas é uma equipe que me parece um pouco mais segura agora. O Lamar Jackson talvez um pouco mais confiante aí, cuidando mais da bola também, principalmente, né? E Tennessee, cara, que jogo ruim, né? Ofensivamente não deu nada muito certo. O Derrick Henry até foi bem, ele conseguiu uma corrida explosiva ali e correu para média de 8 jardas, né, por tentativa, né, quase ultrapassando 100 jardas aí com 97 marcadas. Mas o passe, né, não deu nada certo, né? 76 jardas aí pro Ryan Tannehill, mais 74 para o Malik Willis, né, que entrou para assumir o lugar do Tannehill, que saiu por lesão, né? Exato. Então
realmente uma coisa que imaginava talvez um Tennessee um pouco mais forte, né? Nunca foi o grande ponto da equipe, o ataque, principalmente aéreo, né? Era mais o Derrick Henry correndo com a bola, às vezes 20, 30 vezes, né? Só que agora parece que as defesas aprenderam como lidar com o Derrick Henry, né? A gente vê que ele tá muito mais contido do que ele teve naquela temporada que ele teve 2.000 jardas, por exemplo, né? Então, acho que se achou uma maneira de defender o jogo terrestre de Tennessee e, como consequência, a casa caiu, né? O ataque não consegue produzir mais tanto, né? Então, é uma situação difícil também por Tennessee. É difícil imaginar o que pode acontecer, mas com 2-4, com as outras equipes jogando o que elas estão jogando, né? Com o Jacksonville, por exemplo, muito bem, o próprio Uhum. Colts, né? Vamos falar daqueles daqui a pouquinho também. É difícil imaginar que Tennessee vai vencer essa divisão. Eu não consigo visualizar isso agora, né? Acho que precisaria de umas melhoras bem consideráveis aí dessa equipe e talvez umas quedas aí dos outros, né? Para que isso fosse uma realidade. Então, é uma pena aí Tennessee que tinha foi uma equipe forte na NFC, uma das favoritas, principalmente na NFC Sul, né? Uma das grandes forças aí da divisão. Acho que agora está começando a olhar para uma parte de baixo da tabela que com certeza não é algo que se esperava, né? Mas enfim, faz parte, né? E acho que logo logo também deve ser uma equipe que vai entrar em reforma. Acho que Ryan Tannehill chegando aí a seu fim de carreira também, já acho que tem que começar a planejar o futuro, pensar o que a franquia espera, né? Como um estilo de jogo mais para frente. É, tem espaço para Russell Wilson nesse ataque? Olha, Olha, não é, acho que seria impossível, viu? olha É, que eu acho que combinaria, tá? Combinaria, faz porque sentido, é faz um sentido. quarterback um pouco mais móvel e tudo mais. Eu acho que, enfim, vamos ver, né? É Exatamente. pura conspiração, tá? Ao contrário né, da gente imaginar que talvez o Wilson seja trocado, não tem nada ligando ao Titans. Isso aqui é pura É teoria que a da verdade é que conspiração. assim, né? Quando se teve a especulação do Aaron Rodgers, até do próprio Russell Wilson, né? Muito se falava de Tennessee. Porque a equipe realmente ela tem Sim. uma base muito boa, só que o quarterback, o Ryan Tannehill nunca foi aquele cara, né? Ele jogou ok, ele é razoável, um cara bom, um mediano, mas ele nunca foi aquele jogador de decidir partidas, né? Nunca teve isso nele. Uhum. Então, por isso que, pô, quando tinha o rumor do Tom Brady ser trocado, Tennessee era um destino, né? Depois veio o Russell Wilson, também Tennessee era um destino. O Aaron Rodgers também, teve muita especulação sobre ele ir pra lá Teve. também. Porque são equipes que estão tão boas, estão prontas, né? Só que precisam de um quarterback que realmente consiga dar essas vitórias que às vezes nem todos conseguem ganhar. Então, o Wilson, obviamente, ventilado agora, tem que ver, né, tudo que vai acontecer. Acho que isso eu tô bem curioso para chegar até a semana 8, porque, né, daqui a 2 semaninhas, né? Então temos aí mais de basicamente uns 15, 20 dias aí para tudo acontecer. Mas acho que tem possibilidade sim. Vamos ver o que vai aprontar aí essa janela aí de trocas ainda que tem bastante coisa para acontecer. E aproveitando que a gente está falando desse jogo, na semana que vem, na semana 7, o Tennessee Titans folga, né? Então, né, vai ter um tempo para conversar e talvez entrar em alguns pontos aí. Voltando agora para a terra do tio Sam, Miami Dolphins e Carolina Panthers, 42-21. Dolphins absolutamente liderando a conferência, infelizmente deixando aí, né, o Panthers com 0 vitórias, né? Mas o fato é que dominou, né? Dominou em todos os sentidos. Por mais que Carolina começa vencendo o jogo, né? No primeiro quarto por 14-0, foi algo que impressionou mesmo. Mas enfim, os Dolphins acordam daquilo tudo. Tua lança para 3 touchdowns, Tyreek Hill corre para recebe mais 160, Raheem Mostert 115 jardas, quantos TDs? 11 TDs em 6 jogos, é isso? Eu até tinha mandado, Ah, se eu não me engano, é alguma né, coisa até, assim. Alguma coisa ainda assim, mandei né? para você. Será que o 9 touchdowns. 9 touchdowns? Isso. Né? Será que o Tomlinson, o LaDainian Tomlinson, precisa se preocupar? Não precisa, porque realmente é uma boa média, né? Você tem uma média de É, 1,2 touchdowns aí por jogo e tal, e sim. né, na NFL, tirando aquela loucura que aconteceu com os Chargers, não teve mais ninguém que chegou perto dos 30 touchdowns Teve o numa Todd Gurley, né? Uma época ali que ele fez acho que 27, se não me engano. justo, exato. Então, assim, né? Foi Mas lá isso foi em nos, 2018, né? Já fazem nos 5 Rams, anos já, né? Parece exatamente. que Então, foi mas ontem, mas já fazem 5 anos, né? Então, assim, vamos ver, né? Quem sabe, vai que. É, É bom que realmente, essas o, coisas o aconteçam, mas ritmo. enfim, né? O Dolphins tá.
tá legal. Aceleradíssimo, né? O ataque tá muito bom, muito, muito gostoso de assistir. Eu, particularmente, sou fã de jogos ofensivos e com certeza o time que eu mais quero assistir nessa temporada é o Dolphins, né? Porque é um ataque explosivo, tem o Tagovailoa distribuindo bem, tem o jogo terrestre que flui bem. Uma pena, né, que o Achane, né, se machucou, tá no IR agora. Ele vai Tá ficar nem umas é. semanas afastados, né? E pelo menos 4 semanas, né? Que tem que ser pela regra da Injury Reserve, né? Mas eu acho que ainda assim ele tem boas possibilidades de voltar nessa temporada. Mas com certeza, ainda assim você tem o Raheem Mostert, que é uma peça muito valiosa. Acho que o próprio Savon Ahmed, né, que é o terceiro reserva, no caso ele era o reserva principal, mas daí veio o Etienne, tomou de assalto a cena, né, com uma atuação de 200 É. jardas. Mas ele ainda também tem bastante possibilidade de ser envolvido nesse jogo. Mas o Mostert também é um cara bem completo, muito rápido, muito veloz, e encaixa bem, né, com esse estilo, né? Uma equipe que gosta de passar também a bola, gosta de correr fora dos tackles, né? Que explora mais a velocidade do running back mesmo. Então, cara, é realmente uma equipe que joga muito bem. Talvez o futebol americano mais legal de se assistir, né? Nem sempre vai ser o mais vencedor, né? Porque as defesas a gente sabe como é que é, né? Aquela velha história que sempre se repete e acho que não tem como fugir. Ataques ganham jogos, defesas ganham campeonatos, né? Isso é uma verdade, quase que uma lei do futebol americano, né? Uma regra não escrita aí. Então, Uhum. né, uma pena que Carolina não conseguiu vencer, começou bem, começou no ritmo legal, mas também é uma equipe que está mostrando progresso, né? Acho que foi interessante ver a conexão aí do Bryce Young com o Adam Thielen, né? Que o recebedor que foi por muitos anos daí do Minnesota Vikings, agora de casa nova, jogando bem, mais uma semana que ele aparece com consistência, marcando touchdown. Então é talvez uma coisa para a equipe crescer, né? Tentar desenvolver essa conexão. É óbvio que o Young ainda ele tem muito para melhorar, ele tem muito para crescer, né? Também a defesa também passou por bastante mudanças, né? Com jogadores aí disponíveis para troca também, com jogadores na IR, né? O J.C. Horn, eu acho que tá, não sei se vai jogar nessa temporada, tá com uma lesão bem séria, ele que tem sido um grande destaque aí na secundária. Então, né, vamos ver como é que vão ser esse desenvolvimento dos Panthers. Normal que seja assim, mas com certeza Miami um pé muito bem acelerado aí. Vamos ver se eles vão conseguir manter esse ritmo até o final da temporada, né? Dentro da própria divisão aí, ainda estão com não vou dizer desvantagem, né? Porque os Bills estão com uma campanha inferior, mas com certeza perderam um jogo para Buffalo, né? Que acho que ninguém esperava, né? Que fosse acontecer. Mas enfim, vamos ver. Interessante ver o Miami jogar. E Carolina com certeza vai buscar se encontrar durante a temporada ainda. Exatamente. E o Dolphins ainda tem alguns bons jogos aí pela frente, né? Eagles na próxima semana, Ah, depois Patriots, beleza, né? Acho que já está bem claro para onde o Patriots está indo. joga Mas contra os enfim, Chiefs depois tem também na contra os Alemanha, Chiefs, né? Na exato. Alemanha é o jogo. Exatamente. Contra os Chiefs é no dia 5 de novembro, lá na Alemanha. E, enfim, né? Pega os Jets, que tem a segunda melhor defesa no Ah, momento, vai ser duas interessante. vezes, né? Confronto de divisão e eles não jogaram nenhuma, então, enfim, joga com o Bills de novo. Então, o Dolphins tem alguns testes de fogo aí para passar ainda nessa temporada, mas não acho que tanto o Bills quanto os Dolphins não vão aos playoffs. Vamos lá, próxima partida aqui, Houston, Texas e New Orleans Saints. CJ Stroud interceptado pela primeira vez, mas isso não foi o suficiente para parar esse time do Houston Texas, que venceu aí por uma posse de bola, inclusive é, teve aí uma correria, né, no quarto aí para buscar essa diferença, mas o fato é que Derek Carr e companhia, né, acho que não está encaixado esse time do Saints. Eu achei que era um time para vencer esse jogo. No fim, Houston Texans né, muito, não vou dizer muito superior, mas mais equilibrado, Conciso, é, né? mais conciso, mais funcional, né? Uhum. Tipo, né, não perde tanto a bola, não comete tantas faltas. Esse foi o pior problema do Saints nesse jogo. Enfim, Uhum. e o Texans foi simplesmente um reloginho, né? Foi funcionando e vence a partida por uma posse de bola e deixa as duas equipes aí com 3-3 no momento. Um jogo equilibrado, né? O Houston acabou sendo mais, que nem você falou, mais regrado, vamos dizer assim, né? Para conseguir ter mais consistência durante os quartos. C.J. Stroud interceptado, mas ele lançou para 2 touchdowns, então eu acho que está jogando muito bem. Por ser calor, eu acho que é muito empolgante para a equipe de Houston, para a franquia, né? Eu acho que
pode ter escolhido aí o seu franchise quarterback aí por um bom tempo. E assim, New Orleans, eu gostei mais da atuação do Derek Carr, né? Porque ele foi bem, ele passou para 350 jardas aí. Óbvio, teve uma interceptação também, mas um pouco mais encaixado, né? O jogo aéreo fluiu um pouco melhor do que a gente tava vendo, mas é aquela coisa, né? Nos momentos decisivos, nas jogadas importantes, não consegue fazer aquela coisa acontecer. Daí você vê, pô, 350 jardas e só dois Um touchdowns, né? touchdown. 13 pontos, né? Marcados. É assim. Uhum. Um passando, mas no caso não conseguiu anotar mais do que 13 pontos com todo esse volume ofensivo, né? Esse é o ponto que eu queria chegar. Então, sabe, realmente, que nem você falou, não tá dando muito certo ainda. Não sei se vai dar, talvez não, né? Óbvio, na NFL tem um prazo de validade, essas coisas não dão certo por muito tempo, as trocas vêm, isso é normal. A gente vai presenciar muitas delas aí no passar dessa temporada. Eu acho que tem muita coisa para acontecer ainda, né? Então, realmente é uma pena para os Saints. Eu acho que é uma equipe que tinha bastante potencial. Eu acho que era o favorito para vencer a NFC Sul. Mas nesse momento aí, né, óbvio, tá bem embolado ainda, tem muita chance ainda, mas por enquanto ainda tá dando essas pintas de que talvez não vai ser tão bem assim como a gente gostaria que fosse, né? E Houston, beleza, fez o seu papel, não foi um grande jogo também, já teve atuações melhores, mas também conseguiu ser conciso aí para poder vencer essa partida e se colocar bem na posição. Quem sabe beliscar um wildcard? Não acho que seja impossível, tá? Uma equipe que tá jogando bem. Eu acho difícil, porque a conferência é difícil, a divisão também é bem equilibrada. Mas, né, não custa sonhar, né? Acho que a equipe do Houston aí não tem nada a perder, é uma equipe que chegou com pouquíssima expectativa, essa é a verdade, na temporada. Então, acho que tem que continuar fazendo seu bom trabalho aí, que quem sabe as coisas boas podem colher esses frutos já mais cedo do que se imaginava, talvez, né? Vamos ver, o tempo vai dizer, porque eu acho que a AFC num todo ela vai vender caro as vagas de wildcard, né? Que a gente vai ter a É, AFC Norte, é que deve verdade. ficar bem apertada, a Oeste, que eu acho que em algum momento desencanta, a Leste está praticamente definido que dois times vão, né? Então, assim, Uhum, essa vaga de wildcard vai ser vendida muito caro aí na AFC. verdade. Vamos lá. Passando aqui para o próximo jogo, Falcons e Commanders, mais uma das partidas, das 10 partidas, tá? Essa semana tiveram 10 partidas que ficaram em uma posse de bola, entre 8 e menos pontos, tá? Então foram 10 partidas que foram decididas por uma posse de bola, então por isso esse foi um dos sabores especiais aí dessa semana, né? E o Commanders vence o Atlanta Falcons, ah, enfim, num jogo movimentadíssimo, né? E eu vou dizer uma coisa, o Washington era o favorito, assim como era na semana passada, perdeu, vence esse jogo, mas assim, Desmond Ridder foi interceptado 3 vezes só nessa partida, né? Uhum. Então assim, e ainda assim o Commanders ganha por uma posse, então assim, esse Atlanta Falcons de bobo também não tem nada mais lógico. Infelizmente, Ridder aí passou por maus bocados, lança 300 jardas, mas é interceptado 3 vezes, né? Então é difícil ganhar um jogo dessa forma. Mas enfim, Sam Howell também com 3 touchdowns lançados aí. Mas foi um jogo muito divertido de assistir, foi um jogo muito movimentado mesmo. E 3-3, né? 3-3 para ambas as equipes. Eu acho que. Né, a gente vai falar mais para frente. Talvez o Dallas Cowboys tenha alguma uma espécie de fraqueza, depois do que a gente viu nas duas derrotas, principalmente. Né? Então, assim, eu acho que o Commanders ele precisa ficar ligado. Quem sabe é um, né? Quem sabe, né? A gente está falando muito bem do Cowboys agora, eu achando que ele não vai nem para os playoffs, mas, né? O Commanders ano passado ficou por pouco, né? De não Sim. classificar, então quem sabe tem uma equipe para isso. Porque eu acho que a NFC ela tá mais, a gente já consegue ver melhor as equipes que provavelmente estarão nos playoffs e talvez as vagas para o wildcard não sejam tão sofridas quanto devem ser na AFC. Uhum. Pelo menos é o que está se desenhando, né? Sim. A temporada ainda é jovem, né? São 6 semanas, então tem coisa para acontecer, mas, obviamente, acho que a situação tá mais definida na NFC do que na IFC, né? Eu concordo com você, né? O jogo em si foi um jogo muito legal, foi um jogo movimentado, aconteceu de tudo, teve interceptação, touchdown, era sempre alguma coisa acontecendo, e isso é uma coisa muito legal de você assistir, né? Quando tem essa movimentação que te prende na tela, né? Mas, assim, melhor para o Washington, né? Um jogo equilibrado, acho que é um jogo bem 50-50 aqui. E eu acho que o grande pecado de Atlanta foi justamente isso, né? Foram os turnovers aí, que foram 3 aí pro Desmond Ridder.
Então, realmente, né, um jogo que ele vai se lamentar aí por um período, mas ainda a Atlanta continua bem, acho que tá no páreo ainda, né, com a derrota de Tampa Bay, com certeza é muito importante, né, para eles continuarem com a mesma campanha de 3 vitórias, né, empatado com o Saints também, né, que também tá 3-3, né, se eu não tô enganado. Uhum. Então, ainda, né, tá tudo Isso. no mesmo balaio, tem bastante chance ainda, é uma pena que acabou perdendo aí os Falcons, mas o jogo em si foi muito legal, foi bacana de assistir, e os Commanders também, né, uma equipe que tem que continuar acreditando, acho que é uma equipe que tem possibilidades, talvez não é aquela, né, a maçã do topo da árvore, aquela brilhante, assim, sabe, aquela com as gotinhas de água, assim, suculenta, mas é uma equipe bem consistente, uma equipe que nem disse, já falamos em outras vezes e volto a repetir, mas uma equipe muito bem treinada, uma defesa muito boa. O Sam Howell também, ele tá conseguindo se desenvolver, às vezes ele tem os seus momentos ruins, obviamente, como qualquer quarterback tem, mas a verdade é que ele tá sendo do meu agrado, sim. Né, acho que é um cara que veio também com uma expectativa não tão alta assim quanto outros caras da liga, né? Então, tá conseguindo entregar um trabalho bem decente aí, e óbvio que o Washington precisa olhar para frente e continuar acreditando no trabalho, porque eu acho que é possível sim, pelo menos uma vaga no wildcard, né? Beliscar, né? Por que não? Né? Acho que você olha aí para as outras conferências, você tem a NFC Norte ali que, né, a gente talvez esperava uma reviravolta do Minnesota, mas também tá aquelas coisas todas. Green Bay, muitos problemas, né? Você olha para esse West, que talvez seja mais equilibrada hoje, né? Você tem os Seahawks, mas os Cardinals estão. O cara tá fora do baralho. Eu acho pouco provável imaginar que eles vão é, uma classificação para os playoffs, né? Os Rams também, mas eu acho que, por exemplo, entre Rams e Commanders é uma disputa bem acirrada. Né? Eu acho que Uhum. são duas equipes que têm condições de brigar ali tete a tete por essa vaga. Então, tem que continuar acreditando, né? O Washington venceu mais uma agora, mas não tem vida fácil nos jogos divisionais, né? Mas ainda assim, Não. né? Não pode. Acho que ainda tem condições sim de arrancar uma vitória ou outra. Quem sabe, né? De Filadélfia, quem sabe de Dallas, né? Como a gente viu, inclusive, eles quebrando a sequência invicta dos Eagles, né? Esse confronto histórico com certeza tem esse peso emocional dos jogadores. Não adianta dizer que não tem, porque tem, né? O confronto divisional, ele sempre. Tudo é possível. É, tudo é possível. E jogo de divisão, né, sempre são os melhores de se acompanhar. É verdade. E a próxima partida é um confronto de divisão, mas assim, que teve um dono não do começo ao fim, mas no primeiro tempo já, né, Jacksonville Jaguars abre 21-3, lógico, os 21 pontos são feitos no segundo quarto, mas enfim, 4-2 para o Jaguars, 3-3 para o Indianapolis Colts, que infelizmente teve aí 3 interceptações, né, do Gardner Minshew, que vinha jogando ok, mas o fato é que Uhum, desde que tem substituído o Richardson, uhum. mas é um jogo de 3 interceptações, então assim, boa vida aí para o Jaguars, que não precisou lançar tantas vezes a bola quanto o Colts, mas o fato é que o Colts lança 300 jardas e é interceptado, né? O mesmo caso do jogo que a gente comentou há pouco, né? Então, a defesa do Jaguars realmente deixou aí, enquadrou o Indianapolis Colts e o Sunshine e sua trupe vencem mais uma partida e confronto divisional, né? Lideram, por enquanto, aí a AFC Sul. Uhum. É, um jogo que a gente tinha mencionado na semana passada por conta desse fator divisional, e foi um jogo Uhum. interessante sim de acompanhar, né? Óbvio que os Jags ali abriram uma liderança mais confortável, depois os Colts até jogaram um pouquinho melhor ali para buscar, o quarto ali deu uma movimentada, mas enfim, né? Um jogo que Jacksonville conseguiu abrir essa vantagem confortável e depois basicamente fez o que precisava para manter, né? É Sim. uma notícia triste para os Colts, né? Que o Richardson, né? O quarterback calouro selecionado aí na primeira rodada, ele teve uma lesão no ombro e vai ser operado e não joga mais a temporada, né? Ele tá fora da temporada. É, Então, provavelmente, a gente tá olhando para o Gardner Minshew aí ser o quarterback aí por trás do center durante o período de 2023 para Indianápolis. Difícil agora, né? Vamos ver como é que vai ser essa sequência. Ele teve bons momentos, mas aí você, como você muito bem comentou, 3 interceptações nessa partida de agora, né? Um confronto também importante, um jogo para matar ou morrer, vamos dizer assim, né? Não necessariamente isso porque está sendo a temporada, mas era um jogo que o vencedor definiria quem que era o líder da divisão, né? exato. Então era um jogo importante para a equipe de Indianápolis vencer, com certeza o olho estava lá, né? Nessa vitória. Então, enfim, vamos ver como é que vai ser esse desenvolvimento. Eu acho que os Colts agora perdem um pouco de força por causa disso,
né? Acho que o Minshew aí, não sei se ele vai conseguir dar essa sequência que o Richardson estava conseguindo, até por conta do estilo de jogo, que era bem diferente, né? O Richardson é um cara mais móvel, né? Ele conseguia ter mais essa presença na corrida, e o Minshew nunca teve essa característica, e também agora, embora tenha boas peças, né? Com o Zach Moss tá fazendo uma grande temporada, e o Jonathan Taylor, que agora voltou em atividade, né? Ainda assim, eu acho que esse estilo de jogo ali do Richardson me agradava um pouco mais, então vai ser complicado, né? Enfim, Jacksonville fez o seu papel, jogou bem, conseguiu abrir uma liderança confortável, capitalizou nas interceptações ali logo no começo e basicamente só administrou a vantagem para poder ter uma vitória tranquila aí nessa semana 6. Exatamente. O Colts muda de figura agora. A gente tem que entender É, como vai funcionar, né? Afinal de contas, são quarterbacks diferentes, mas tirando esse jogo, o Garner tinha se comportado muito bem até. verdade. Próxima partida aqui que vamos comentar: Cincinnati Bengals e Seattle Seahawks. Uma partida aí 17-13, 4 pontos. Geno Smith jogando muito bem, 300 jardas, 2 interceptações. Defesa Loucura. do Bengals, exatamente. Enquanto isso, né, o Joe Burrow não foi tão produtivo quanto o Geno Smith em quantidade de jardas, mas foi lá, marcou 2 touchdowns. Né, Ja'Marr Chase também. É uma sintonia muito boa, mas ainda assim o Bengals não convence, né? Vamos ser sinceros, ainda não convence como a gente imaginava, mas enfim, vence uma partida duríssima contra uma equipe boa, que é essa de Seattle, e dá uma respirada. Afinal de contas, Baltimore venceu também nessa semana e tal, então a AFC Norte, para mim, ela está aberta, né? Então, tá longe de estar definida, mas o fato é que o Bengals é o último, né? E a gente imaginava que fosse o primeiro nessa altura do campeonato. Não está sendo, mas enfim, vitória importante contra uma equipe muito boa, que é essa equipe de Seattle, que um jogo que se resumiu aí a muitos field goals, né? 3 touchdowns, 3 field goals, enfim, 100 jogadores aí batendo a 100 jardas, ou seja, as defesas realmente pegando duríssimo essa semana. Sim, eu gostei do que eu vi do Joe Burrow, me pareceu um pouco mais confortável, né? Acho que ele tá ganhando um pouco da confiança, tanto na A lesão. mobilidade dele, né? Exatamente, principalmente isso, né? Eu vi que ele, mais uma vez, ele mostrou mais mobilidade, saindo do pocket, conseguindo correr, escalar o pocket também, né? Então, uma coisa que ele realmente estava com bastante dificuldade no começo da temporada. Semana passada ele já deu sinais, nessa semana agora também ele conseguiu ir bem, né? E, cara, foi um jogo realmente que as defesas trabalharam bem, os ataques foram um pouco aquém, talvez, do que a gente esperava, mas de qualquer forma acho que era um tanto quanto imaginável também que fosse um jogo de poucos pontos, porque as defesas de ambas as equipes aí têm feito um bom trabalho nessa temporada. Mas enfim, melhor para o Cincinnati Bengals vencer o jogo. Não tem muito o que comentar além disso, né? Acho que foi um jogo bem equilibrado, que a gente já imaginava que fosse, né? Melhor para Cincinnati. Seattle com certeza vai ainda buscar a sua como que eu posso dizer, a sua força para tentar combater o 49ers, que eu acho que agora dispara, né? Não ainda, né? Mas o Seattle teve a semana de folga também, né? Então, mas já tá ali com uma derrota apenas, o Seattle com duas agora, né? E as equipes não jogaram entre si também. Eu acho que os Niners são os favoritos também. Então foi um jogo bem equilibrado também, um jogo mais defensivo, mas Cincinnati acabou vencendo aí. Vai pegar folga nessa semana agora, né? Vai estar de folga aí nessa semana 7. Isso Então, mesmo. bom para talvez para a equipe melhorar aí as lesões, principalmente o Joe Burrow ainda, que se estiver sentindo algum desconforto também, pode usar esse tempo aí extra para poder melhorar. Enfim, vai tentar seguir aí para caça ao líder, né? Acho que para Cincinnati está mais fácil do que para Seattle, né? Mas enfim, né? Foi um jogo bem defensivo aí que quem levou melhor foi a equipe visitante. Aliás, a equipe da casa, né? Porque o jogo foi em Cincinnati. Exatamente. Próxima partida também definida no detalhe, confronto divisional, Minnesota Vikings e Chicago Bears. Vikings vence essa partida sofrida, né? Mas o fato é que o Bears em algum momento joga melhor, perde o Justin Fields, né? Machucou a mão e é dúvida, inclusive, até para o próximo jogo, que se não me falha a memória, é contra os Raiders. Já confirmo aqui. Isso mesmo. Então, assim, o Vikings Domingo. respira, né?
no domingo, né, contra os Raiders, né? Então, Uhum. assim, não está confirmado que o Justin Fields vai jogar esse jogo, ou seja, vendo as últimas 3 semanas aí do Chicago Bears, joga melhor. Mas, enfim, Minnesota vence dentro da divisão 2-4 contra 1-5 do Chicago Bears. A divisão realmente está bem confusa, né? A gente não imaginava isso. É, mas, enfim, é uma vitória para o Vikings, é uma vitória talvez não para se orgulhar, mas para respirar, né? Para olhar um pouco de uma outra forma para os próximos confrontos. Afinal de contas, o Vikings também não tem um calendário muito fácil. E dar uma zedada na boa fase do Chicago Bears. Afinal de contas, 1-5 é muito complicado, né? Imaginar que vai vencer os próximos 5 jogos para ficar com a campanha Uhum. positiva é uma sequência muito pesada, ainda mais para uma equipe que não está tão bem. Mas o fato é que os Vikings dão uma leve respirada aí nessa semana 6. É, bom para Minnesota, ruim para Chicago, né? Acho que era um jogo também bem importante para pensar no resto da temporada, né? O que seria feito, porque, como você falou, 1-5 é difícil imaginar que playoffs agora já passa a ser uma realidade mais distante ainda, né? 1-4 já não era muito agradável, 1-5 menos ainda, né? Então, ainda pior pelo fato do Justin Fields ter saído machucado, acho que quebrou também o ritmo. Talvez se ele tivesse jogando, a equipe poderia ter vencido, eu acho que era possível, né? Óbvio, ele não Uhum. teve um jogo enquanto ele esteve, também não foi lá aquelas coisas, mas talvez, né, um estilo de jogo mais definido, mais esperado, né, do que se preparou durante essa semana. Então, também foi um jogo bem equilibrado, um jogo mais defensivo também, né? Pouca movimentação ofensiva aí, por isso que a pontuação aí mal passou dos 30 pontos, né? É melhor para Chicago aliás, para Minnesota que venceu o jogo. Que nem você falou, respira. Acho que difícil pensar playoff agora. Não, acho que é um jogo de cada vez, né? Tem oportunidade também de semana que vem de vencer os Raiders. Acho que é favorito, né? Então tem que pensar em construir esse calendário um jogo por jogo. Não dá para pensar lá na frente, não dá para pensar aliás, perdão, deixa eu até corrigir aqui, né? Os Bears jogam contra os Isso. Os Raiders, Bears né? jogam. Os Uhum. Vikings jogam contra os 49ers, né? Então, né? Só. Exatamente, apenas, né? Então, assim, por isso que eu digo, venceu 2-4, mas enfrenta 49ers. Provavelmente pode cair para um 2-5. Depois pega os Packers. Então, sabe, acho que foi importante vencer, mas tem que ter muita calma nessa hora, né? Não sei se ainda é possível, mas, obviamente, se quiser ter alguma aspiração na temporada, tem que começar vencendo esses jogos aí. Ou por semana que vem, uma grande oportunidade para a equipe mostrar que tá viva na temporada ainda, né? Então, por enquanto, vencer essa partida contra os Bears aí sem o quarterback titular. Nada muito para se gabar, mas, enfim, venceu, é uma vitória e tem que seguir aí, olhando para frente para a temporada. Eu vou aproveitar e puxar aqui Browns e 49ers na sequência para poder falar sobre esse Vikings e 49ers, que aparentemente aí vai ter alguns desfalques do São Francisco, né? Mas vamos deixar para falar para a próxima semana aí. Uhum. Mas o fato é que Cleveland Browns, né, que bem representada aqui na peita, vence o São Francisco 49ers, que uma coisa que era impensável, né? Era absolutamente impensável. Consegue, inclusive, roubar a bola do Brock Purdy pela primeira vez também na temporada, e não tinha Uhum. acontecido. Mas o fato é a melhor defesa da NFL é a do Cleveland Browns, pelo número de jardas cedidas, pela quantidade de pressão. Só não tem quarterback no momento, né? Tá sem aí a sua estrela, né? Sem o Deshaun Watson, Philip Walker tá lá dando tudo de si, mas foi interceptado 2 vezes, então isso também complicou muito, lógico. A defesa do São Francisco é uma das melhores, é top 5 da NFL no momento. Mas enfim, o Browns foi bom o suficiente para vencer essa equipe até então invencível do São Francisco 49ers. Sim, foi um jogo movimentado também, né? Um jogo tenso, mas bastante turnovers, né? O Brock Purdy sofrendo Muitos. turnover, Philip Walker sofrendo duas interceptações. Então, assim, foi um jogo interessante. Acho que Cleveland, mais uma vez, prova o ponto, né, de que tem uma equipe concisa, né? Acho que o grande problema foi o quarterback e ainda continua sendo, porque não tem o seu cara, né, que é o Deshaun Watson, e até mesmo quando ele teve algumas dificuldades, ainda não conseguiu encaixar tão bem no ataque, talvez, quanto se esperava, né? Então, eu acho que os Browns estão vindo numa fase muito interessante, né? Uma defesa muito boa, um ataque que se evoluir também. Eu acho que é uma equipe que pode incomodar, até quem sabe vencer essa divisão, né?
da AFC Norte, porque você olha para o Cincinnati Bengals, são 3 derrotas, né? Óbvio que agora a equipe tá melhorando, tá vindo numa sequência legal, mas ainda assim, né? Os Browns são a criptonita do Joe Burrow, né? A gente já sabe disso. Né? Você pega os Uhum. Ravens, estão se atrapalhando um monte, os Steelers, que também tem muitos problemas ofensivos, sabe? Então, assim, os Browns têm realmente um caminho aí para poder seguir. Favoritismo, eu acho que também não é bem por lá que a gente segue. Mas é uma equipe que, mais uma vez, uma defesa muito boa, um ataque que se encaixar, eu acho que pode ser bem interessante de a gente acompanhar, né? São Francisco aí não tem muito o que dizer, foi um jogo também apático, né? Acho que muito menos explosivo do que a gente viu. Teve a chance de vencer, né, com field goal de 41 jardas ali É no estouro verdade, do cronômetro. foram dois field goals errados do São Francisco. Sim, ele perdeu mais um Era também, isso né, que eu durante estava o jogo, tentando né? buscar. Eu lembro que o São Francisco estava para com tudo para vencer esse jogo e foram dois field goals perdidos, bem lembrado. Exatamente, né? O último deles foi com o cronômetro zerado, com 40 jardas, que é É. uma distância bem razoável, bem tranquila, vamos dizer assim, para os kickers e, enfim, o cara que eu até pegar ia pegar no Fantasy porque ele tava legal, mas eu já. Opa, pera aí, eu vou dar uma segurada aqui porque não tá muito legal aqui a situação. O Jake Moody, né? E É ele o foi nome do draftado, kicker. ele foi uma pique alta, né, para um kicker, inclusive, É, né? E exatamente, agora interessante, né? você pega um jogo que o time perde porque precisava de um dos dois que ele errou, assim, é Exatamente, uma né? pressão, é uma Lembra bastante pressão. do Roberto Aguayo, né? Não sei se para quem é mais antigo aí, foi um kicker draftado pelos Bucks também. Ele foi, acho que quinta escolha, assim, foi talvez o maior. Não lembro se acho que na época foi o maior draftado na época, né? De kicker, né? E também não conseguiu representar tanto assim, não. Teve bastante dificuldade, depois acabou sendo cortado, enfim, né? Uma pena, realmente, mas o São Francisco teve a faca e o queijo na mão, poderia estar invicto ainda, né? Não foi um grande jogo dos Browns, mas é uma defesa que, mais uma vez, se prova muito forte, né? Como também se prova do São Francisco, eu acho que também não muda muita coisa aqui, né? Porque realmente é um jogo que poderíamos estar falando de uma equipe 6-0, mas os field goals desperdiçados aí acabaram custando essa invencibilidade. Enfim, bola pra frente ainda tem bastante coisa, ainda tá liderando a sua divisão, tá liderando a conferência, por sinal. Então, né, não acho que Isso. nada para se desesperar, nada de pânico, mas com certeza, né? Acho que mais vitória aí, mais mérito para os Browns aí que fizeram um grande jogo, principalmente defensivamente aí, provando que o time tem, né? Se conseguir se ajeitar, acho que é uma equipe bem perigosa para a gente ficar de olho. E o Cleveland Browns, que apesar de vencer o Bengals, não consegue vencer o Steelers e o Ravens, né? Pois é. E mais vence o São Francisco, né? Então é complicado esses altos e baixos aí da equipe de Cleveland, mas essa é a vida, né? Essa é a vida vivida. Próxima partida aqui, Las Vegas Raiders e New England Patriots, 21-17 para a equipe de Las Vegas. New England venceu só uma partida até o momento. Complicadíssimo, né? Jimmy G, se eu não me engano, saiu lesionado desse jogo Uhum, também. Foi inclusive sim. saiu do estádio, foi para o hospital. Não busquei informação a respeito, mas enfim, ainda com essa mudança no estilo de jogo, o Brian Hoyer, que inclusive, se eu não me engano, jogou no Patriots, foi reserva do Patriots em Sim, algum sim, foi, momento, né? foi. Foi Então, reserva do assim, Tom Brady. Belichick, além de jogar contra um ex-coordenador, ainda joga contra um ex-quarterback que não consegue vencer, né? Então, assim, é uma coisa que, enfim, a gente tem que se apegar a esses detalhezinhos que tornam o folclore do futebol americano melhor. Enfim, os Raiders vencem essa partida, uma partida apertadíssima, 3-3 para a equipe de Las Vegas, que tem uma posição, aspas, confortável dentro da sua própria divisão, mas ainda assim não é uma campanha muito boa. E o Patriots, né, longe de ser o que a gente podia imaginar, 1-5, para mim é realmente impensável ver uma equipe de Bill Belichick nessa situação. Acho que não foge, para os Patriots, não foge muito do que a gente tem falado aí nas últimas semanas, né? Uma equipe que passa por muitas dificuldades, ofensivamente não dá muito certo, defesa também não tá fazendo aquele trabalho, então acho que é realmente deixar o tempo agir para ver o que vai acontecer, se o Belichick fica, se ele muda quarterback, se não, sabe, alguma coisa tem que mudar, isso é óbvio, né? Acho que basta a gente aguardar para ver o que pode ser essa mudança, né? E para os Raiders, né, um jogo também. O Jimmy Garoppolo aqui eu tava olhando, ele parece que tem condições de atuar semana que vem contra o Chicago, né? Embora teve uma lesão nas costas aí, né? Foi pro hospital, que nem você comentou.
Então, vamos ver como é que vai ser esse desenvolvimento dele, mas na ausência pode ser o Brian Hoyer, que também o cara que já até teve umas passagens interessantes aí, jogou alguns jogos bem, nem todos, né? Mas enfim, quem sabe aí na semana que vem pode contribuir se for o caso. Então foi um jogo também interessante, porque foi movimentado, foi apertado, né? Mais um jogo aí por uma posse de diferença apenas, né? 4 pontos aí de vantagem para os Raiders. Então foi um jogo legal, um jogo movimentado. Os Raiders acabaram vencendo. Eu acho que difícil imaginar que a equipe vá é, vencer a divisão. Acho que isso é uma coisa menos imaginável ainda. E até mesmo para os playoffs, né? Acho que é difícil botar muita confiança nesses Raiders, até por conta das dificuldades ofensivas que a equipe tem tido, né? O Jimmy Garoppolo, mesmo tendo jogado, tendo marcado touchdown essa semana, não tem sido aquilo tudo nessa temporada, né? Acho que a gente tem tido uma versão dele aí talvez um pouco pior do que a gente já viu aí em outros momentos. Então, difícil imaginar que esses Raiders aí possam chegar após a temporada, mas, né, mais uma vez, é uma equipe ali me lembra bastante que a situação de Washington, a situação do. A gente comentou agora dos Vikings ali, uma equipe que pode buscar um wildcard. Acho que não é impossível, as vagas já estão aí, né? Tem muita coisa embolada. Você tem Browns com 3 vitórias, você tem Steelers com 3 vitórias, você tem é, os Os próprios Colts, os Colts, né, da NFC Sul, isso quer dizer, a AFC Sul, é, aliás, né? Os Colts, você é. tem os Jaguars agora com 4, né? Os Titans aí com 2-4. Então, assim, tá tudo meio. Os Jets, né, com 3, a gente vai falar deles daqui a pouco também. Então, assim, tá tudo meio embolado ainda. Acho que não é impossível, mas, obviamente, que precisa melhorar. Acho que precisa melhorar, principalmente ofensivamente, para de fato ter uma chance real aí de se classificar. Mas, enfim, fez um bom trabalho agora, venceu essa semana. O primeiro passo foi dado. Exatamente. E quem está a passos largos aí de conquistar uma vaguinha nos playoffs depois de muitos anos é o Detroit Lions, que vence a equipe do Tampa Bay Buccaneers 20-6. Figura entre agora as melhores campanhas da NFL no momento, né? Afinal, não tem invicto, então os únicos times com as melhores campanhas são cinco, né? E de uma forma incrível, o Detroit Lions está entre isso. Dominou a partida do começo ao fim, não precisou se expor. Jared Goff tem jogado muito bem, até o momento, melhor até do que na temporada que jogou pelos Rams e foi para o Super Bowl. Enfim, é uma equipe que realmente está bem encaixadinha, né? Não que o Bucks não estejam, porque eu acho que, apesar de ter Baker Mayfield, que foi uma pessoa que foi pega aí para substituir nada mais nada menos que Tom Brady nessa equipe, os Bucks ainda lideram a divisão, né? A NFC Sul. E os Lions também. Então, assim, eu acho que são duas equipes que devem ir para os playoffs, porque na NFC Sul, para mim, só os Falcons roubam a liderança do Buccaneers. E dos Lions, só eles mesmos para perderem essa liderança no momento, né? Eu acho que essa divisão, acho que ela já está bem esclarecida e que realmente eles serão os líderes dessa divisão. Na verdade, as três divisões da NFC Sul, né? Eagles na leste, São Francisco na oeste, norte e aí a sul, que por enquanto está em aberto aí. Mas, enfim, um jogo controlado aí da equipe de Michigan. Quem diria, né, que a gente veria os Lions aí numa posição tão confortável, tão bem, né? E realmente, você falou bem, assim embaixo, né? Uma equipe bem jogando bem, o Jared Goff também jogando números muito interessantes, jogando uma futebol americano bem consciente aí. O jogo terrestre também consegue fluir, né? Agora vai ter a ausência do David Montgomery, né, que se machucou, né? Então ele Ficou. vai ficar de fora aí por também um período bem. Acho que foi, eu não lembro se ele foi colocado na IR, mas a princípio é para perder algumas semanas aí. Então, quem sabe agora a oportunidade da equipe usar mais o Jahmyr Gibbs, né? Que ele estava Gibbs. inativo, né, essa semana. Mas, quem sabe, é um jogador que ele empolgou muito no college, né? Ele tinha uma expectativa de ser esse cara, talvez, né? Um fator ali a mais, né, para esse ataque de Detroit, mas não conseguiu ser explorado tão bem assim, né, por conta das lesões também que o tirou das últimas semanas aí, e agora talvez com essa ausência do Montgomery seja o momento para ele ser mais utilizado se ele estiver saudável, obviamente, né. Mas realmente, é uma equipe que joga muito bem, o futebol americano muito bem encaixado, a defesa fazendo um bom trabalho, o ataque também desenvolvendo, Jared Goff, jogo terrestre, realmente está tudo dando tudo muito certo lá em Detroit. Tomara que continue assim também. Tenho um apreço pelos Lions, gosto bastante, né? Principalmente por causa do Barry Sanders, que é um cara que, para quem nunca viu esse cara, bota no YouTube, vocês não vão se arrepender. É, para mim, o melhor jogador da NFL. Então, assim, Uhum. realmente, uma equipe que merece por tantos anos aí de sofrência, né? Eu acho que tá na É, hora da equipe levantar um troféu e vencer essa divisão, é o primeiro passo, e realmente tá
sem dúvida aí a 200 por hora nessa direção, basta manter, né? A não ser que a equipe tenha um colapso aí, que eu acho pouco provável, porque também acho uma equipe bem disciplinada aí, o Dan Campbell tem feito um bom trabalho, então acho que os Lions aí tem tudo para levar essa divisão pela primeira vez desde muitos anos, né? É verdade. E falando em um bom desempenho, próxima partida aqui, Los Angeles Rams e Arizona Cardinals. Rams vencem aí o Arizona Cardinals 26-9, né? Então é um dos poucos jogos essa semana que tiveram um pouco mais de folga aí Duas nas posses, né? vitórias, né? Duas posses. É, enfim, eu acho que esse Rams, não vou dizer que vai assumir a divisão, porque tem São Francisco que está jogando absolutamente o fino da bola, mas para mim esse Rams vai melhorar, vai continuar melhorando a ponto de roubar essa segunda colocação aí do Seahawks, e acredito que uma das vagas dos playoffs sejam de Los Angeles. Por quê? Você tem Kyren Williams, que corre para 100 jardas, você tem Cooper Kupp, que recebe para 100 jardas, se precisar, você tem Puka Nacua, que vai receber para 100 jardas também, né? Então, inclusive o Puka dropou um passe dentro da endzone, né? Então podia aumentar ainda mais a vantagem dele, mas enfim, é uma equipe que é muito boa ofensivamente e é uma equipe bem disciplinada defensivamente, né? Grandes peças na defesa, que eu acho que eles vão conseguir trazer isso tudo aí, vão conseguir levar a equipe dos Rams para os playoffs, e aí é outro campeonato. E em contrapartida, Joshua Dobbs, aí, né, bem pressionado mesmo, correu mais do que o normal para se livrar no meio disso tudo. Enfim, eu gosto da equipe do Cardinals, do jeito que está se comportando, mas o fato é que esse jogo em si, eles não tiveram grandes chances para nem mesmo liderar o placar ou qualquer coisa nesse sentido, né? Terminaram o primeiro tempo liderando, sim, mas assim, né, 9-6, você sabe que em algum momento o Rams vai aparecer, né? Tiveram alguns erros, inclusive, né? Tipo, como eu falei, o drop do Puka foi dentro da end zone, que resultou num field goal. Então, assim, você percebe que a equipe jogava melhor mesmo que o placar não dissesse isso. Exatamente. É um jogo que Los Angeles foi melhor, foi mais consistente, né? O ataque conseguiu jogar bem, né? Só um adendo aí para a lesão do Kyren Williams, né? Ele que saiu machucado na reta final. Então, uma Pra baixa variar. importante aí, né? Depois de ter feito uma atuação sensacional aí de 158 jardas, né? Mais um touchdown. Então, provavelmente ele não vai estar disponível para o jogo de Pittsburgh, né? Contra Pittsburgh na semana que vem. Mas ainda assim, né? Acho que é um jogador que depois que voltar, se estiver saudável, se conseguir já voltar na semana seguinte aí, é uma adição muito interessante, né? Depois da saída do Cam Akers, né? Então conseguiu achar uma resposta pro jogo terrestre, que a gente tinha comentado até algumas semanas atrás aí, que faltava esse elemento para o Matthew Stafford ter mais tranquilidade no pocket, poder explorar mais o play action, né? Que também é uma arma muito forte do camisa 9, sempre foi uma característica dele, né? Na sua carreira. Então, é uma equipe que tá começando a se encontrar ainda, o Matthew Stafford, o estilo de jogo, né? O jogo terrestre, principalmente, se encaixar. Acho que é uma equipe bem interessante a gente acompanhar, né? O que não pode é jogar a bola na mão do Stafford 50 vezes, né? Botar a pressão no cara, por mais que ele seja um quarterback muito bom, muito preciso, como ele já mostrou em vários momentos, né? É importante ter essa outra dimensão, né? Não ficar unilateralmente aí prendido ao passe. Isso é uma coisa que não funciona para nenhuma equipe, né? Uma equipe que só corre ou só passa, ela é mais previsível. E ela é mais fácil de ser defendida, né? Por mais que você tenha uma Mahomes da vida, ainda assim você fica suscetível à pressão, né? Que pode ser um fator que acaba com um ataque de aéreo muito bom, né? Se você pressionar o cara, tiver um jogo sensacional da sua DL, acabou o jogo, né? Como aconteceu inclusive com o Mahomes, né? Super Bowl contra o Tampa Bay, que ele simplesmente não jogou porque toda hora tinha alguém pendurado no pescoço do cara, né? Então, você precisa ter esse outro elemento, né? E Los Angeles está começando a encontrar essa fórmula, né? Acho que o Sean McVay é um cara que faz isso muito bem, então acho que ele vai sim achar essa solução. E quando isso acontecer, de fato, a equipe pode ser muito perigosa, né? Por enquanto, ainda tem sido suas inconsistências. Vamos ver se a equipe consegue dar sequência. E para Arizona não tem muito o que falar, né? Mas também uma atuação que volta, a falta que a gente comentou já nas últimas semanas, Joshua Dobbs mais uma vez jogando, né? Muitos problemas aí na equipe também, na defesa. É legal a atitude, ver a equipe batalhando, vencer aí, talvez, né? Como venceu o Dallas, mas obviamente, né? Acho que tá longe de ser uma equipe bem competitiva. Então, provavelmente vai buscar talvez não vou dizer tank, né? Porque
já tem o seu quarterback, né? O Kyler Murray acabou de assinar uma extensão, então imagino que não vai se desfazer do camisa 1, mas obviamente tem que pensar aí sim para reforços no ano que vem, porque realmente para esse ano tem sido bem difícil. Provavelmente vai continuar sendo aí por um bom tempo. Ah, com certeza. Vamos esperar aí. Ele volta, eu acredito que volta em breve, né? Aí eu acho que a equipe já muda um pouco a É, forma de reação. verdade. Próxima partida aqui, semana 6, o inacreditável aconteceu. Philadelphia Eagles perde para o New York Jets sem o Aaron Rodgers, né? Então, assim, acho que os Jets conseguiram segunda melhor defesa, né? O Browns está como primeira no momento, o Jets segunda, tirar a invencibilidade. É aquilo que você comentou mais cedo e é um bordão de todos os anos, né? Ataque ganha jogos, defesa ganha campeonatos, e esse é um belo exemplo. Você pega duas equipes que estavam absolutamente jogando muito bem e são paradas por defesas muito fortes. E, né, não muito distante disso, Jalen Hurts interceptado 3 vezes. É. É uma coisa difícil de ver, né? E só nesse jogo ele foi, sim, teve, mas arriscou mais, óbvio. Inclusive deixa os Jets no marcar, tentando buscar a virada no Sim. segundo tempo, não consegue, é interceptado de novo. Então, assim, é o preço, né? Não acho que atrapalha a temporada do Philadelphia Eagles, ao contrário, né? Ajudou a dos Jets aí a se manter vivo e se distanciar, talvez do Patriots aí com 3 vitórias e 3 derrotas, né? Fica numa caça aí ao Buffalo Bills, mas enfim, faz uma bela partida, né? Defesa do Jets é muito, muito da hora ver, isso aqui é verdade. É, E, isso é né, verdade. e foi lá e pegou o Eagles e realmente colocou em seu lugar, né? Agora imagina se tivesse um ataque melhor, né? Acho que até mandei para ti isso no WhatsApp. Imagina se tivesse Né? ataque melhor. Imagina se o Aaron Rodgers Então, estivesse jogando, né? não, Talvez a não, gente não tava falando acho, de uma eu não confio. equipe. Não confio na OL dos Jets, É, mas isso você enfim, tem um mas com ponto. certeza, com certeza seria uma atuação melhor, seria uma campanha melhor, É, talvez eu acho que tá, 4-2, entendeu? exatamente, um 4-2, talvez um 5-1, poderia estar empatado com os Dolphins ou com o Podia ser. Buffalo, né? Uhum. Até porque os confrontos, se a gente for olhar, não foram tão difíceis assim, né? O começo de temporada dos Jets até que foram bem tranquilos, né? Mas enfim, né? Acho que falando do jogo em específico, também não acho que não é momento de se esperar para Filadélfia, né? Foi um jogo óbvio que enfrentou uma grande defesa, pagou o preço disso, né? Uma derrota, né? Aquele pick six também que acaba botando a equipe praticamente na frente ali, né? Na reta final. Uhum. Então, assim, foi um jogo que realmente foi é, aquém do Philadelphia Eagles, né? Se esperava um pouco mais do ataque, né? Mas, obviamente, né? Ter que se arriscar, né? As interceptações vieram, né? Ofensivamente também não fluiu tanto o jogo terrestre, o que era de se imaginar, né? Porque a defesa contra o jogo terrestre dos Jets é muito forte, né? Então, que sempre foi uma marca registrada aí da equipe de Filadélfia, né? Por exemplo, os running backs mesmo não combinaram para 30 jardas, né? Então, quem mais Exato, teve jardas corridas foi o Jalen Hurts, que provavelmente foi alguns scrambles, né? Então, realmente foi um jogo que a defesa dos Jets teve uma grande atuação, mereceu vencer, né? Óbvio, o ataque ainda tá buscando a sua fórmula, né? O Zach Wilson também não teve nenhuma atuação de encantar os olhos, muito pelo contrário, foi, né, razoável para até, quem sabe, um pouco abaixo. Mas enfim, importante que venceu mais uma vez o jogo terrestre, fez a diferença, o Breece Hall marcando touchdown ali na reta final para poder desempatar, né? Então é isso, faz parte do show. Mas Nova York com certeza vai em busca de um espaço na temporada. Não vai ser fácil, a divisão não tá nem um pouco fácil, mas obviamente tem que continuar acreditando, como a gente já comentou com outras equipes aí, para eles não é diferente. É uma equipe que também acho que tem plenas condições aí de brigar. Não pela divisão, não acho que seja, não vou dizer nem impossível, porque nunca é, né? Impossível, mas não acho que seja favorito em cima de Miami, não acho que seja favorito em cima de Buffalo. Mas quem sabe, né? Se você engata uma sequência legal ali, quem sabe pode revirar aí essa situação que tá vivendo. E, enfim, né? Foi um jogo bem interessante também de acompanhar, mérito pros Jets aí que saíram com mais uma vitória agora, nessa semana 6. É fato. Pulando aqui pro nosso primeiro jogo do milhão aqui, eu quase puxei esse jogo na semana passada, vou ser bem sincero, mas eu fiquei quieto, mas
Buffalo Bills e New York Giants. Eu imaginei que os Giants poderiam cometer um crime aqui contra Buffalo, porque é o tipo de jogo que Buffalo gosta de jogar mal, Exatamente, isso que eu ia né? falar. Eu acho que talvez a Kryptonita é Nova York, né? Mas o jogo foi em Justo, casa, né? Foi em casa, então tá. Eu achei que talvez foi. fosse o MetLife Stadium ali, mas não foi, não foi. Mas assim, enfim, foi um jogo bem truncado, um jogo que nada dava muito certo, né? Mérito É o das jogo feio, defesas né? Vamos falar aí. a verdade, né? Foi feio, né? Isso, O primeiro isso, foi quarto um jogo foi, assim, foi apertado. foi difícil, foi Giants difícil. vencendo 6-0, assim, nada realmente dava certo, né? Tanto que o Buffalo vai fazer os seus 14 pontos só lá no quarto quarto, a muito custo, um passe pro Tyren apertadíssimo numa janela assim que, tipo, num passe que, viu, como é que você lançou naquele espaço, cara? É verdade. Né? Mas enfim, realmente a defesa dos Giants jogou muito bem. Eu acho que talvez tinha um bom posicionamento, uma boa leitura do que o Buffalo talvez fosse oferecer. Me entristece ver mais uma vez, tiveram algumas chamadas duvidosas, mas lá no finalzinho do jogo você tem aquele passe, você tem aquele puxão de camisa, Uhum. foi claramente um holding, era de se marcar falta, não marcaram. Mas enfim, coisas da vida, não se desafia a falta. Os Giants perdem mais uma, né? 1-5, enquanto o Eu Buffalo. acho que até pode, né? Mas nesse caso ali não dava porque nos 2 minutos finais não pode desafiar, né? Não, Mas você de não qualquer pode forma nem. também foi, acho que foi muito óbvio e realmente foi uma péssima atuação da arbitragem naquele lance em específico. Sim. Mas enfim, Buffalo 4-2, segundo colocado na divisão por enquanto, atrás do Miami Dolphins, e os Giants, infelizmente, dormem aí na última posição de sua difícil divisão. É. Olha, é uma fase difícil de Nova York, né? Acho que muitos esperavam ver uma equipe mais competitiva, mas realmente foi um jogo bem frio, né? Não dá nem para dizer morno, porque realmente o primeiro tempo foi, para quem assistiu, quem conseguiu assistir, parabéns, viu? Foi difícil. Porque realmente foi uma briga de cego com faca sem ponta, né? Não dava nada certo, foi só 2 field goals ali, mas por piedade mesmo. O terceiro quarto também foi fraco, né? Só no quarto quarto que deu uma pitada de emoção ali com o field goal, com até aquela campanha dos Giants ali na reta final, que foi surpreendente, né? Porque não tinha conseguido dar uma sequência legal e de repente encaixa ali aquela campanha na linha de 1 jarda ali com o passe. Então, pode falar. Não, o Giants chegou duas vezes na linha, dentro da linha de 5 para É, touchdown, né? No, verdade, no, no verdade. final do segundo quarto, o Sim, relógio é estoura. verdade. Teve aquela falta de relógio ali, né? Que eles não souberam Exato, administrar e. exato. Então, Verdade, assim, eles, não, verdade. eles podiam ter chutado mais um field goal, ia deixar Uhum. eles com 9-0 no primeiro tempo, ou um touchdown, e eles É estouram verdade. o relógio. E no segundo tempo acontece mais uma vez isso. Eles não conseguem marcar por duas vezes dentro da red zone. Dentro da red zone, não, dentro da linha de 5, né? Sim, Então, esses foram dois pecados que o Giants, além de tudo, cometeu no jogo, né? É verdade, verdade. Enfim, mas foi um jogo que a gente não tem nem muito o que comentar. A Buffalo venceu, né? Acho que o Josh Allen conseguiu aparecer na hora certa ali na reta final para encaixar os seus 2 touchdowns ali e trazer liderança, né? É realmente um jogo apático, né? Mas Buffalo vence agora 4-2, seguem na caçada pelos Dolphins, né? Que estão com 5 vitórias, né? É isso? Os Dolphins, Dolphins 5-1. 5-1, é verdade. 5 vitórias, estão liderando a divisão, é verdade. E os Giants agora um 5 também, mais uma equipe aí das que estão basicamente aí já jogando a toalha, né? Tem que vencer muita coisa, tem que mudar muita coisa, o ataque tem que voltar a funcionar, né? Acho que o Daniel Jones não conseguiu dar sequência, agora o Tyrod Taylor jogou, né? Obviamente o Daniel Jones machucado aí com uma lesão no pescoço, né? Eu não confesso que eu não sei se ele volta já logo na semana que vem, mas de qualquer forma mesmo se voltar também, quando ele estava atuando, não estava dando muito certo, tem que dar uma reviravolta, né? Acho que é difícil imaginar os Giants buscando alguma coisa na temporada. Acho que vai ficar por isso mesmo. Enfim, né? Uma pena para a equipe depois de ter chegado à pós-temporada no ano passado, mas quem sabe pode se posicionar bem aí para buscar boas escolhas no draft do ano que vem. E aí, quem sabe em 2024, aí, 25, né? Aliás, 24 para 25, consiga ter uma campanha mais expressiva, porque esse ano realmente eu acho muito difícil imaginar que alguma coisa vai acontecer, né? Posso ser xingado aqui no que eu vou falar, mas eu acho que o Taylor joga ou jogou melhor que o Jones. Eu acho que se o Verdade, Jones tivesse, verdade, viu?
seria um jogo talvez com uma atuação defensiva do Buffalo melhor, entendeu? É, Porque o é. Taylor tem mobilidade, foi buscar algumas corridas, salvou alguns poucos first downs ali, e talvez eu acho que o Daniel Jones meio que não teria essa habilidade em meio a tanta pressão, porque Buffalo também tem uma defesa muito feroz. É verdade. Você tem razão. E para encerrar a semana, jogo de segunda-feira, prime time, Los Angeles Chargers e Dallas Cowboys. Um jogo que eu imaginava que fosse ser um tiroteio, não foi, mas foi uma partida muito animada, foi uma partida bem interessante. Cowboys pressionando demais, né? Demais aí, fazendo o Justin Herbert se mexer demais no pocket, muitos passes em movimento, mas enfim, é a defesa do Cowboys que tem jogado muito bem, e 3 pontos de diferença, 20-17, Cowboys se reabilita depois da derrota da semana anterior e complica um pouco mais a vida do Los Angeles Chargers dentro da divisão e dentro da conferência. Sim, foi um jogo bem equilibrado, né? Acho que os Cowboys aí vencem, mas não convencem, né? Acho que independente Uhum, de quem vencesse, não ia ser uma vitória para esbanjar, né? Foram, acho que, bastante erros das duas equipes, né? No final das contas, uma das coisas que me preocupa de Dallas é o ataque. A defesa fez um bom trabalho, pressionou o Justin Herbert como se imaginava. A secundária também segurou bem, um corpo de recebedores bem interessante também dos Chargers, mas foi um jogo legal, uma atuação boa da secundária, mas também para os dois lados bastante faltas, né? Muitas faltas e ofensivamente Dallas não conseguiu dar aquela sequência que a gente imaginava, né? O Tony Pollard foi bem contido, né? Acho que foi feito um bom trabalho, um bom plano de jogo para contê-lo. Mas o ataque aéreo também não rendeu tudo aquilo que poderia, né? O CeeDee Lamb teve um bom jogo, é verdade. O, uhum, o Dak Prescott também não foi tão mal assim, mas não foi aquele jogo. Acho que teve mais oportunidades, até principalmente pela característica, né? A equipe dos Chargers tem um problema muito sério com big plays, né? É, no decorrer da temporada teve bastante isso, né? E Dallas não sim, conseguiu explorar isso tanto, né? O segundo melhor recebedor da partida foi o Tony Pollard vindo do backfield, né? E inclusive dessas 80 jardas que ele custou, uma delas foi de 60 jardas, né? Naquele, isso. naquele scramble ali, que foi uma coisa bem improvisada ali, que foi uma grande jogada, mas foi uma coisa totalmente. Não foi uma jogada desenhada para aquilo, foi uma coisa, uma Foi, casualidade, né? Aconteceu ali naquela é, hora, e o Pollard leu bem. E aproveitou o espaço que também poderia ter sido tacleado para 15 jardas, né? Mas ele acabou escorregando um tackle ali, correu mais 45, 35 jardas ali nessa brincadeira. Então, foi um jogo bem morno, né? Acho que a equipe de Dallas teve mais oportunidades, teve quarta descida que não converteu, né? teve. E os Chargers da mesma forma, talvez até mais, né? Foram duas oportunidades que a equipe teve a bola dentro das linhas de 10 jardas, né? Que saiu de mãos vazias, né? Teve três chances ali em goal to goal e conseguiu apenas 3 pontos, né? Depois acabou marcando touchdown ali em mais uma situação de quarta descida, mas teve 4 vezes a bola na red zone e conseguiu anotar só 17 pontos, né? Teve dois field goals, duas quartas descidas que o Staley arriscou, que poderiam ter sido 23 a 20, né? Se a equipe tivesse convertido os dois field goals, né? Que era uma distância bem fácil de ser chutado. Então, Uhum. assim, é realmente uma situação muito difícil, né? Para Los Angeles, eu acho que eu não sei, eu não sei o que esperar, né? E eu falo até como torcedor aqui, né? Porque é uma equipe que tem bons nomes, mas não flui, muitas faltas de novo, né? Mais um jogo que momentos muito importantes, faltas, muito holding, a linha ofensiva teve muita A linha dificuldade, mas acho ofensiva. que, obviamente, acho que é um pouco por conta do adversário, né, que força, né, isso, mas de qualquer forma também não é só de agora, né, os outros jogos também da temporada também teve muitas faltas, Derwin James também, duas faltas eu acho que ele teve de helmet to helmet, né, que é também uma característica que ele tem, infelizmente é um bom jogador, mas, né, não consegue ficar longe desse É tipo que de, são de, 15 jardas em primeira descida, né? esse que é o Pronto. mais que mais mata, né? Os Chargers tiveram várias oportunidades que estavam com os Cowboys na mão, né? Terceira para 9, terceira para 11, terceira para 10, e daí, putz, fazia um holding, primeira descida automática. Fazia uma falta pessoal, Uhum. primeira descida automática. E ali as campanhas iam fluindo de Dallas. Então, sabe, eu particularmente falando, eu acho que para mim o Staley teria que ser demitido. Eu acho que ele era para ser o grande salvador da pátria da defesa, porque as peças teoricamente estão lá, mas o sistema defensivo não funciona. Não funciona desde que ele chegou e mais uma temporada agora também não está funcionando e acho que precisa mudar.
né? E obviamente ele era um treinador com gênio defensivo, né? E eu acho que isso é uma coisa que precisa acontecer, sabe? Eu acho que enquanto o Staley estiver lá, os Chargers para mim não vão passar da minha equipe, talvez que vai ficar ali 10-7, 9-8 e talvez buscar um wild card e cair fora na primeira rodada. E não dá pra ter credibilidade. Não dá pra ter É. credibilidade nessa equipe porque não, sabe? Parece que tem muita imaturidade no jogo, assim, Então, sabe? a equipe toma 20 pontos com muita facilidade, né? Exatamente, e às vezes é Né? assim, no estalar de dedos, né? A equipe tava jogando bem e Uhum. tudo. Que nem, por exemplo, se você assistiu o jogo, né? Segundo tempo, os Chargers foram muito melhores. O terceiro, quarto, né? Os Chargers tiveram acho que cento e poucas jardas terrestres, totais, né? De ataque, e o Dallas teve menos três, né? E Isso. aí você vê, ficou 3-0 na pontuação, né? Então é Uhum. aquele momento ali que você tem que abrir 14-0 para você despontar na liderança e tal. E, enfim, né, essas quartas descidas do Staley também, pô, é legal. No começo foi bacana, né, que, né, conseguiu uma quarta descida, converteu, ganhou dos Chiefs lá, é tudo bacana. Pô, o cara chegou e tudo e tal. Mas agora, isso já é um preço que ele tá pagando muito caro há muito tempo. Ano passado também teve uma porrada de jogo que poderia ter sido vencido por field goal, que acabou fazendo falta depois no final. Contra Miami, por exemplo, na semana 1 foi a mesma história. Poderia ter chutado field goal, acabou optando por ir em quarta descida, não converteu e depois perdeu por 3 pontos de diferença. Então, sabe, algumas decisões para mim não fazem sentido e eu acho que isso é uma coisa que pode talvez fazer bem. Óbvio que não vai ser fácil, porque você perdeu, talvez trocar de coach no meio da temporada nunca é, né, para qualquer equipe, mas acho que olhando para o futuro é a decisão que a equipe tem que tomar para tentar de fato desencantar, porque enquanto estiver do mesmo jeito que tá, acho que vai sempre ser assim, sabe? Eu não consigo ver uma coisa diferente acontecendo. Certo. Então, galera, essa é a semana 6 aí, tá? Fica aí a corneta aí do torcedor no finalzinho. Mas, enfim, Ah, semana 6 é verdade. Aproveitar o foi momento. foi uma semana dura, não adianta, né? Como eu falei, É, 10 jogos aí decididos por menos de uma posse. Isso não é isso é tão verdade. comum assim. Mas, enfim, semana 7 começando, duas, quatro, seis equipes folgam. Carolina Panthers, Cincinnati Bengals, Dallas Cowboys, Houston Texans, Jets e Titans. Então, é uma semana com, em tese, com 3 jogos a menos. Não muda muito, né? Aquele horário domingo da tarde é onde tudo acontece ao mesmo tempo. Então, essas equipes folgam. Não temos jogo na Europa, né? Agora restam só 2 partidas que serão na Alemanha. E essa semana em si não teremos aquele jogo do domingo de manhã, né? Então, para quem estava já se acostumando com 3 semanas seguidas, agora, infelizmente, preciso lhe dizer que acabou. Rodrigão, faça suas escolhas. Semana 7 Olha com só. confrontos muito, muito bons. De verdade, muito bons É mesmo. verdade, é verdade. Bom, eu vou escolher aqui alguns jogos. Eu vou começar falando de Ravens e Lions. Eu acho que é um jogo bem interessante, tá? Os Ravens têm uma maneira bem legal de jogar, bem única de jogar, né? Com o Lamar Jackson, com o jogo terrestre. Uma coisa, acho que diferente do que o Lions enfrentou durante boa parte da temporada, né? E Detroit está numa grande fase, está com 5 vitórias, está liderando a divisão. Então, acho que tem tudo para ser um jogo bem equilibrado. Um jogo que ambas as equipes vão querer ganhar, porque Baltimore tem que continuar vencendo, porque tem muita gente na cola, né? Não tá uma situação bem bolada na divisão ainda, né? Então é interessante para a equipe poder buscar essa vitória. E Detroit também, obviamente, não vai querer deixar a peteca cair, até porque os Packers folgaram nessa semana agora, né? Na semana 5, né? Uhum. Voltam a jogar agora, então também não tá. Né, são 2-3, né? Campanha de Green Bay. Uma vitória pode colocar eles ali também uma derrota dos Lions, uma vitória dos Packers, por exemplo, coloca apenas uma partida de diferença, as equipes jogam entre si, então acho que vai ter tudo para ser um jogo bem movimentado aí, que as equipes vão querer vencer, e eu acho que os estilos de jogo aí também geram um atrito, né, uma baguncinha legal. O que mais? Eu acho que um jogo também que vai ser bem interessante é Buccaneers e Falcons, tá? O jogo de domingo, eu acho que tem um jogo que vai ser bem dinâmico, dois ataques aí. Os Bucks tiveram uma atuação, né, até um pouco morna nessa semana agora, mas Atlanta tem um jogo bem dinâmico, uma equipe que também joga bastante para cima, né? É um jogo que também pode definir o líder dessa divisão, né, por conta dos confrontos diretos, Exato. já que as campanhas estão bem igualadas ali, né, com 3 vitórias em ambas as equipes. Então, acho que vai ser um jogo também bem movimentado, né? E o confronto divisional também dá esse temperinho extra aí que com certeza é legal.
Eu vou falar mais um aqui só, só para mim roubar um pouquinho aqui, eu vou falar de Rams e Steelers também, que é um jogo que me agrada, tá? Porque acho que é um jogo que os Rams têm que buscar essas vitórias, os Steelers também, né? Acho que vai ser interessante ver o confronto do Matthew Stafford contra essa defesa de Pittsburgh, que acho que Uhum. também defesa, um pass rush muito agressivo, pressiona bastante o quarterback, tem essa característica, né? E os Steelers têm que ver como é que vai ser esse ataque, né? Agora, né, com o Kenny Pickett aí, talvez possivelmente disponível para jogar, aproveitando a semana de folga aí que teve para poder melhorar a sua saúde. Então, acho que também tem tudo para ser um joguinho bem interessante a gente acompanhar aí. Olha, eu assino embaixo. Achei que você não escolheria esses jogos, eu tinha separado para mim, né? Bucks, Falcons, Rams, Steelers. Acho que serão jogos muito bons, sim. Concordo com Ravens e Lions muito. Acho que Colts e Browns também vai ser um jogo interessantíssimo, tá? Principalmente por causa das defesas dessas equipes. Sim, Browns venceu o 49ers, né? Mas ainda assim, né? Não quer dizer Não é muita aquela coisa. Brastemp, né? Justo, não, então assim, perdeu dois jogos de maneira boba, vou chamar assim, em Cleveland, mas enfim, acho que esse jogo vai ser um jogo interessante de se assistir também, tá? Justamente por causa da defesa, acho que vão ser dois jogos muito defensivos. Não tem como deixar passar Chiefs e Chargers, tá? É um confronto de divisão, o jogo de domingo às 5 horas, eu acho que vai ser um jogo muito bom, porque o Chiefs, por mais que tá 5-1, eu acho que ainda não é o Chiefs que a gente imagina, né? Afinal de contas é Mahomes e Kelsey, né? Não tá com um jogo corrido, bem fluido, nem nada, então assim, Chargers tem potencial para vencer, como teve nos outros anos, mas assim, um confronto divisional sempre tem que ter um apreço e um olhar mais clínico para esse tipo de partida. E o É último verdade. jogo que eu vou sugerir é o jogo do prime time de domingo. Philadelphia Esse Eagles e é. Miami Dolphins. Não Estou vamos torcendo queimar a aqui para língua, ser né? Porque a gente falou de Niners e Cowboys, mas acho que esse é, aqui não, tá? Eu foi um acho que esse aqui monólogo, né? realmente tem bastante possibilidade de ser um jogaço. Então, Talvez assim, o jogo da temporada até agora, tá? dessas seis partidas aí fica muito bom. E não, eu não vou dizer, vai ser um jogo de Super Bowl porque tá longe, mas assim, é um jogo interconferência, né? Então, assim, você tá Sim, pegando o líder de uma conferência, tá pegando o líder de outra conferência, ou seja, um desses dois times vai terminar 5-2, né? Não vai para 6-1, né? O que pode acontecer aí com outras equipes. Então, verdade. enfim, para mim, essas três partidas aí que eu comentei, Colts e Browns, Chiefs e Chargers, e Eagles e Dolphins, além das suas, são escolhas excelentíssimas de acompanhar de pertinho. Muito bom, perfeito. Cardápio aí tá servido, muita coisa legal para acontecer. E é isso aí, mais uma semana de futebol americano. Cara, que Ah, semana legal, tá passando voando rápido, né, meu amigo? meu Deus, nem fala. Sete, isso já era metade da temporada, anos atrás, É tá? verdade, é verdade, é verdade, é verdade. Uma coisa que, a princípio, tem alguns rumores de que o São Francisco não jogue com Deebo Samuel, com Christian McCaffrey, e agora fugiu a outra. E o Trent Williams. Justamente para recuperar, porque pelo que né, o Christian já saiu Ele lesionado ali saiu em outros machucado, é verdade. momentos, Uhum. exato, né? Então assim parece que vai rolar um poupa-tempo. Não acho que vai se concretizar os rumores, porque a folga do São Francisco é na semana 9, né? Semana 8 ninguém folga, mas na semana 9 folga. A não ser que realmente seja algo que precisa ser olhado com outros olhos. O McCaffrey Mas talvez, né, enfim, porque ele não terminou a partida, né, semana exato. passada agora, né, então, É, exatamente. Mas assim, daí veio no pacote aí mais esses dois caras que fazem muita diferença no time. Mas enfim, né? Vai que isso acontece, quem sabe é uma é. boa aí pro, pro, Também pro aproveitando para Minnesota, né? comentar com o pessoal, né, o Julio Jones aí assinando com o Philadelphia Eagles também, Bem notícia lembrado. quentíssima, saiu hoje, né, aí um dos grandes recebedores daí das últimas décadas, né, teve uma passagem muito marcante por Atlanta, depois rodou em algumas equipes, foi para Tennessee, que não deu muito certo, depois foi para tava em Tampa Bay no ano passado e agora assina com os Eagles aí, com um quarterback também muito interessante, uma dupla pro A.J. Brown aí, cara, um jogador muito talentoso, vamos ver como é que vai ser a utilização dele, mas com certeza uma arma bem pra gente ficar de olho aí.
Com certeza. E lembrar que eles já jogaram juntos, né? Então, se eles se deram bem nesse período em que jogaram juntos, o AJ e o É verdade, é Jones, verdade. né? Então, Sim, quem sim, com sabe é uma. certeza. Aí você imagina, Eagles com Julio Jones jogando bem, né? AJ No Brown, auge, né? que, Ou pelo que menos tá perto. muito bem, e com Davanta Smith, É um baita é só trio. o Jalen Hurts não ser interceptado 3 vezes por jogo, tá? É verdade, é verdade. Mas Perfeito. enfim, esse é o resumo aí da semana 6. Aí, como eu falei, foi uma loucura essa semana 6 e uma pitadinha da semana 7 que está por vir aí. A gente vai ficando por aqui porque a gente precisa se preparar para assistir todos esses jogos da NFL da semana 7. E fique ligado aí que na próxima semana a gente manda mais uma vez o release da semana 7 e assim vai, a gente vai comentando. Mandem sugestões, mandem o que vocês gostariam também que a gente falasse, porque, né, falar de todos os jogos em si já é uma coisa bem extensa, mas enfim, a gente pode tirar um tempinho para, de repente, falar algumas outras curiosidades que vocês queiram saber. Rodrigão, muito Perfeito. obrigado, sensacional falar contigo e na semana que vem a gente está aqui para falar um pouco mais, hein? É isso mesmo, cara. Perfeito. Semana 7 aí.